Oi gente, eu recebi alguns e-mails do pessoal que vai fazer a prova de escrevente agora, estava preocupado como estudar, o que fazer, e eu vou trocar aqui algumas experiências que eu tive, eu vou passar para vocês. Gente, estudar, cada pessoa ele desenvolve o seu método próprio, o método como que ele fixa mais a matéria. Eu só consigo fixar repetindo várias vezes, então o meu método de fixar a matéria é repetição. Primeira parte, português. O que cai de português? Gente, português cai muita gramática. Vocês têm que aprender gramática para vocês fazerem essa prova do TJ. E olha que o português tem um peso muito grande, tá? Então vocês têm lá o que? 30, quase 28, 27 questões de português. Vale 10. Vale 10. Então vocês têm que aprender, ó, os porquês, porquê pegado, separado, com acento, sem acento, crase, cai crase, análise sintática. Gente, análise sintática das orações, vocês precisam aprender. E olha, é uma matéria muito fácil, porém, que vai definir a sua prova. Se você souber a análise sintática, gente, você consegue fazer mais um monte de questões, porque às vezes eles dão uma frase lá do texto, e você sabendo a análise sintática, você vê, ó, o lhe não cabe como objeto direto. Então você já aprendeu análise sintática, você mata a questão. Aprenda, gente, análise sintática, dissequem as orações fazendo análise sintática. Crase também, como eu já falei. E texto, interpretação do texto não cai muito, não costuma cair muito no TJ. Mas como eles mudaram o edital, gente, dá uma observada no texto. Então, português é mais isso. Direito, galera. Direito, gente, olha, é muita matéria, porém é uma matéria muito fácil. Direito você tem que decorar. Decorar do jeito que está no texto de lei. Não se preocupe com doutrina, não se preocupe com jurisprudência, não se preocupe com mais um montão de coisas. Se preocupe em decorar o que está no texto de lei. Mesmo se você não entender, não souber ao certo o que quer dizer o texto de lei, não se preocupe com isso. Se preocupe com a forma que está escrito. É claro que se você entender, interpretar o que o texto de lei quer dizer, vai te facilitar na hora de você ter um raciocínio ali lógico do texto e vai te induzir ao acerto. Porém, não se preocupe agora em entender tudo o que o texto de lei quer dizer. Aprenda a fixar o que a lei diz. Olha, gente, eu vou soltar um exemplo aqui para vocês. Como que eu fiz para fixar o texto de lei? Como era muita coisa, gente, eu gravei. Então eu chegava aqui, ó, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalidade. Promover o bem de todos sem preconceito de cor, raça, origem e qualquer outra forma de discriminação. Olha só, você tem aqui um artigo com uns 4 incisos, certo? Você não tem como decorar, pessoal, todo o texto da lei. Então o que eu fazia? Constitui objetivos da República Federativa do Brasil. Então eu pegava uma palavra-chave, objetivo. Então, aí tinha lá, sociedade livre e justa, ponto. Depois, garantir desenvolvimento, erradicar a pobreza e sem preconceito. Então eu pegava o quê? 4, em uma linha, eu consigo colocar um artigo inteiro. E aí depois eu ficava ouvindo e revendo, relendo esse resumo que eu fazia. Mas como que eu consegui, gente, decorar mesmo a lei? Estudei até pegar. Eu ia lendo, ia gravando. Depois eu ouvia aquela gravação do texto de lei e ficava acompanhando com a vista. Então assim, ó, ao mesmo tempo eu estava ouvindo, usando aqui a audição, e usando também a minha visão. Então eu tinha 2 formas de me concentrar. Então era mais difícil você dispersar e você fixava mais. Porque ao mesmo tempo que você ouvia, memorizava, você lia. Você conseguia imaginar como que estava no próprio texto de lei. Então isso me ajudou muito a fixar. Quer uma dica, pessoal? Se você não tem ainda um método de estudo, o método que eu mais aconselho é isso. Leia o texto de lei e grave. Grave, gente, fica ouvindo. Vai no metrô, tá ouvindo. Vai no ônibus, tá ouvindo. Vai para qualquer lugar, fica ouvindo. Vai no jantar com a namorada, ela tá falando, você ouvindo também. Deixa ela falar lá. Você vai estudando. O importante é você passar no concurso. Depois você vai dar a vida boa pro seu namorado. Direito, gente, é isso. Então, grave e repita. Vai repetindo e você vai pegar. Gente, aproveitem a facilidade que a gente tem hoje. Usa essa internet sua abençoada aí para fazer alguma coisa que preste, não é só para ver porcaria não. Tem, gente, muitos vídeos, mas de todas as matérias no YouTube.
Eu estudei muito pelo YouTube e aprendi bastante. O LFG tem uma parceria lá com a TV Justiça, que eles têm um blog. O blog, eles têm toda a matéria de direito, gente, português, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Toda a matéria que vai cair no seu concurso tá lá. Então, para que você vai pagar cursinho, vai gastar dinheiro se você tem lá? Então, gente, aproveite esse recurso. Procure no YouTube português, matemática, raciocínio lógico, que tem tudo, gente. Aproveita e usa essa ferramenta que é a internet. Em relação a cursinho, gente, me perguntaram o que eu achava de cursinho. Olha só, vai depender da base que você tem. Se você de repente tem uma base boa de leitura, ou de jurídica, de português, de raciocínio lógico, eu não aconselho você fazer cursinho, porque o cursinho, gente, eles às vezes repetem muito coisas básicas, que se você souber, você vai perder tempo. Agora, se você está começando agora a fazer concurso, não tem um método eficiente de estudo, não sabe nada, tá boiando e caiu de paraquedas no TJ, filho, entra no cursinho e entra logo, porque o cursinho vai te ajudar a desenvolver método de estudo, vai te forçar a estudar quando você estiver com preguiça, pelo menos aquelas horinhas que você passar no cursinho, você vai se dedicar. Então, faça o cursinho. Agora, se você já tem uma base boa, já sabe estudar ou até já fez cursinho, eu recomendo que você estude em casa, porque você economiza no tempo. E olha que tempo, gente, para concurseiro é tudo, tá? Outra coisa, perguntaram. Às vezes o pessoal pergunta, eu só posso estudar até uma semana antes. Uma semana é um escambau, você vai estudar até o último segundo antes da prova. O que me ajudou a passar na prova, quando eu fiz a prova de escrevente, foi porque eu levei lá o caderninho e cheguei 2 horas antes. Eu peguei o meu caderno de resumo. Gente, ó, faça assim, ó, lê a matéria, certo? Ó, rabisque assim, ó, tá vendo? Ó, rabisque e faz resumo desses rabiscos. Depois você faz um resumo do resumo, aquela coisinha que você acha que pode cair, se cair se você não lembrava. Quer uma dica? Prazo. Gente, prazo é terrível para cair em concurso. Decora os prazos, decora os prazos. Aí você vê lá quantos prazos que é para agravo, qual que é o prazo para apelação, para recurso especial, recurso extraordinário, embargo de declaração, o processamento também. Cai muito isso. Então o que eu te aconselho? Faça um resumo de tudo isso. E aí, gente, vai lendo o seu resumo. Olha só, vai chegar um momento que você não vai ler mais o código todo. Depois que você leu ele 1, 2, 3 vezes, já ouviu, o que você faz? Faz o resumo, tabela de prazo. Gente, tabela de prazo você tem que ter. Vai lendo a sua tabelinha de prazo, vai vendo o resumo do resumo, porque tem muita coisa aqui, gente, no código que é lógica. Pela lógica você vai entender. Porém, algumas coisas você vai ter que decorar. E concurso do TJ, principalmente, é decoreba. Então vocês têm que decorar a letra de lei, gente. No direito vocês têm que decorar. Vou dar só uma outra dica. Quando eu estava estudando para o TJ, assim, como eu te falei, uma das formas que eu tinha de estudar era gravar. Então, eu procurei a parte de administrativo, de regimento interno, no YouTube não achei. O que eu fiz? Então, os meus próprios vídeos que eu fiz para eu estudar, vídeo caseiro, eu peguei e postei para algumas pessoas, às vezes tem uma base. Então, leia, gente, olha, mas o segredo, gente, é revisar, revisar, revisar e revisar. Revisem bastante a matéria, tá? E leva o seu caderninho de resumo lá, chega lá 2, 3 horas antes da prova e fica estudando tudo aquilo, anota, grifa, faz coraçãozinho, um raio, faz qualquer coisa. Mas estuda e faz de alguma forma pra você fixar. E vai relendo antes da prova. Todo o seu caderno de resumo, se antes da prova, vai te dar uma diferença muito grande. Inclusive, quando eu fui fazer a prova, eu estava lá revisando, todo quietinho, na escada, sentado, passou 2 mulheres e falou assim, eu vi que era uma indireta aquilo. Ela falou, não adianta estudar essa hora mais, não adianta uma ova, uma vírgula que não adianta, adianta sim. E até enquanto eles não tomarem seu caderno e mandar guardar, continue estudando. Isso, gente, é a parte de direito. Então, direito é de boa. Em relação agora, raciocínio lógico, matemática, informática e qualquer outra, e atualidades. Atualidades, galera, quando eu fiz a prova, na semana da prova, eu vi no YouTube o Tchê da Alphacom. Meu, cara é bom. Tchê, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você me ajudou a passar na prova do TJ. As 4 questões eu gabaritei, atualidades. As 4 questões que ele deu, eu fiz, acertei todas. Então, assim, ele deu um resumão. O Alphacom, galera, aproveita que tem muitos cursinhos bons que dá um monte de dica aí.
O Alphacom, eles fazem revisões, aquelas revisões de vésperas. Assista tudo aquilo, gente. Ó, se você está trabalhando, marca suas férias para um mês antes da prova, tá? Já tem a data da prova, marca aí para um mês antes da prova e se dedica, pessoal. Não é impossível, gente. A prova do TJ não é impossível, tá? Informática, galera. Informática, qual que é o conselho que eu dou? Entra na sua tabela, no seu Excel, e aprende as fórmulas lá. Se você tiver dúvida, gente, vê no YouTube também fórmulas do Excel, curso do Excel e estuda, que cai muita fórmula. Então ele fala assim, ó, qual o resultado que eu vou dar se eu pegar a coluna A1, botar V, vezes, aí bota um monte de troço lá que eu não sei o que significa, até que você acha a fórmula. Então informática cai muito isso. Do Word, geralmente eles dão aí duas questões do Word, ou uma de informática, ou uma de Excel e uma de internet. Eles perguntam muito em informática o que significa cada botão. Então você tem que pegar lá o botão centralizar, justificar, copia, cola, todos esses botõezinhos, arquivo, salvar como. Sabe outra coisa que eles costumam perguntar muito em prova? São atalhos. Como que você vai saber os atalhos? Gente, eu vou dar uma dica aqui, ó. Entra lá no seu Word e vai lá em ajuda, clica F1 que dá ajuda. Você coloca lá atalho, ele vai te dar todos os atalhos do Word. Do Excel é a mesma coisa, da internet é a mesma coisa. Então, estuda isso. Raciocínio lógico. Gente, raciocínio lógico é mais regra de 3. Então ele pergunta assim, ó, uma torneira, isso eu acho que é matemática, cai tudo misturado, você não sabe qual é um qual é outro. Uma torneira enche uma caixa d'água vazando 3 litros por segundo em tantas horas. Quantas caixas d'água 3 torneiras encheriam em 2 horas e meia? Então eles fazem mais ou menos essa pergunta. Então é aquela coisa que você inverte, mais aqui, cruza assim, depois cruza assim, aqueles negócios lá que vocês aprendem aí na regra de 3. Aprenda isso. Então matemática é mais isso, gente. Matemática, outra coisa, se você tem pouco tempo, matemática são 20 questões dessa vez, galera. Vai ser 20 questões de 10 questões de matemática e 10 de raciocínio lógico. Não costuma ser difícil. Geralmente, gente, o que eles fazem? Eles põem uma questão que te regaça. Na minha prova, eu gastei 40 minutos em uma questão de matemática. Por quê? Porque era 12 questões de conhecimentos gerais que valia 10. Então eu precisava gabaritar conhecimentos gerais. Porém, dessa vez é diferente. Então, olha só. Você está fazendo ali matemática, viu uma questão que te enrolou, pula para a próxima. E eu aconselho, deixa matemática e raciocínio lógico por último. Se concentra nas outras questões, porque você vai ter aí mais 20 de conhecimentos gerais para você tentar compensar caso você erre as outras. Então, deixa matemática e raciocínio lógico por último, tá? Faz primeiro português, que é menos questões com maior peso, depois faz direito, e aí depois você entra em atualidades também, porque olha só, gente, atualidades você não perde muito tempo, ou você sabe ou você não sabe, ou sabe ou chuta, tá? Informática também, ou você sabe ou você não sabe. Agora matemática não, você tem que parar e fazer conta. Então faz isso, galera. Cursinho, o pessoal me perguntou, ou me pediu para eu indicar alguns cursinhos. Gente, olha só, tem muitos cursinhos bons. Alessandro Ferraz é um cursinho assim, essencial. Eu não diria, não indicaria às vezes, eu não sei como funciona o Alessandro Ferraz, eu não sei nem se tem curso para promotoria, ou para defensoria, para magistratura, eu não sei como funciona. Se fosse para magistratura, eu indicaria Damásio e um dos melhores, ou Damásio ou o Renato Saraiva. Renato Saraiva não. O Marcato e Damásio. Esses dois são os melhores para magistratura. Porém, para concursos simples assim, gente, você tem a Central de Concursos, que é muito bom. Você tem o FMB. Gente, olha, FMB, eu fiz um curso de português no FMB com uma professora chamada Etelina. Gente, galera, pra vocês terem uma ideia, de 28 questões, do TJST 27, com aquela mulher é fera. E como ela é boa em português. Como ela é boa. Pense numa mulher boa de português, aquela Etelina. Uma boa mulher, eu diria assim, tá bom? Outro cursinho muito bom, então FMB, Central do Concurso, Alessandro Ferraz é muito bom, ele dá muitas dicas também. Galera, o professor Marco Miguel, o MM, foi meu professor também. Ele disponibiliza uns materiais baratinho, uns fluxogramazinhos, que ele te dá todas as dicas, sabe aquele quadradinho aqui, uma linha aqui, outro quadradinho, uma linha, e vai descendo lá, faz aquele fluxograma, muito, muito bom, então eu recomendo. Professor Marco Miguel, Rodney Dancas, também informática. Galera, o Idancas,
ele vende também o material, acho que ele tem, mas é coisa barata, aqueles esqueminha. Ele é também do FMB, quem mais? O Geosenias também, que é do FMB, muito bom. LFG, eu não sei se ele tem curso, e Damásio, não sei se eles têm curso para escrevente. Porém, LFG, galera, é caro, costuma ser caro, Damásio também. Então, não sei se eles vão fazer um cursinho com preço bom. Bom, gente, mais ou menos isso. Agora, outra coisa, superado a parte da prova, depois que você passar, você vai precisar fazer a prova de digitação. Quase que eu me ferro na prova de digitação, porque eu sabia mexer no Facebook e digitar rápido, eu ia passar. E teve gente que reprovou. Amigo meu, reprovou na prova de digitação. Galera, passou na prova, pega os textos lá de 11 mil, eu acho que é 11 mil, é 1.200, eu não lembro. E treina. Você tem 11 minutos lá para fazer, eu acho que é 1.800 caracteres. Cuidado, muito cuidado. Depois que vocês passarem, me manda uma mensagem que eu vou dar outras dicas da digitação. Depois que passar na digitação, a posse. Gente, o que eu fiz? Hoje, graças a Deus, inclusive hoje é sexta-feira, hoje é sábado. Ontem, sexta-feira, a gente consegue ter acesso ao diário oficial, segunda. E segunda-feira eu serei lotado no gabinete do desembargador, consegui uma vaga lá. Tem muitos cargos de chefia, de supervisão, de direção, de assistente em gabinete, de escrevente em gabinete. Gente, qualquer dica que eu dou, se você for formado em direito, ou até se não for, quando vocês for tomar posse, junta o currículo junto com a documentação da posse lá e ele escreve: eu quero ser lotado na segunda instância. Você que fez capital, se você fez interior, o Grande São Paulo não tem como, capital. Se você fez capital, na hora que você for tomar posse, coloque lá: eu quero ser lotado na segunda instância. Porque a segunda instância, gente, ele abre um leque enorme de cargo de confiança. Tem salários bons de 6 mil, de 8 mil, de 10 mil, de 12, de 15 mil. Então tem cargos bons. Quando você for tomar posse, tome posse na segunda instância. O que vocês fazem? Vai no cartório, na segunda instância, e pede lá para o supervisor, para o chefe, um ofício para recomendar você para ir para a segunda instância. Eles costumam dar o pessoal bem legal. Tá bom, gente? Boa sorte na prova. Não é uma prova difícil, tá? Outra coisa, vai chamar os 1.200. Todo mundo que fizer a prova de estação vai ser chamado. Em média, eles levam aí 6 meses para chamar todo mundo, porque o TJ precisa de gente demais. O TJ sai muita gente, galera. O pessoal pede muita demissão porque passa em outros concursos e vai sendo mandado embora do TJ. E vai saindo do TJ. Inclusive, esse é um dos motivos para eles mudarem drasticamente o formato da prova. Por quê? Porque a prova do jeito que estava, eles pegavam muito gente do direito. E eles fazendo uma prova agora que deixa o direito menos importante e dá mais foco para as outras questões, eles conseguem trazer mais pessoas que não são da área do direito e, consequentemente, essas pessoas teriam uma fidelidade maior no TJ. Porque o pessoal do direito não tem fidelidade. Você que é do direito, você sabe o que eu estou falando. Você está fazendo TJ pensando em galgar outro concurso melhor na federal ou magistratura, defensoria, que eu conheço bem como funciona essa grade, viu? E eu também sou do direito, por isso, gente, que eu estou falando isso. Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu vou soltar da última dica, pessoal. O concurso é muito bom, o salário não é ruim. Lá dá para se fazer, dependendo, a segunda instância você pode fazer hora extra, dá para tirar até 2 mil a mais. Depois você pode conseguir uma vaga de chefe, de assistente. Mas, galera, que você consiga tudo isso. Mesmo que você consiga tudo isso, se você não tiver Deus na sua vida, não vai adiantar de nada. Porque as coisas dessa terra, tudo passa. Mas a gente tem aí uma alma que é eterna e que terá que passar a eternidade em algum lugar. E é recomendado que nós nos entreguemos a Cristo, a nossa vida a Cristo, e para que nós passamos a eternidade do lado dele. Então, a nossa verdadeira esperança não está aqui nesse mundo, está no mundo, está na eternidade, é o futuro que nos aguarda, porque a vida aqui é muito curta. Então, gente, tudo isso é passageiro, toda essa euforia de concurso, daqui um dia você está velho, já morre, e aí, e a eternidade, né? Onde você vai passar a eternidade? Por isso, galera, reflita nisso. Deus abençoe vocês, que Deus vos dê estratégia para estudar, para aprender, e que essa prova venha a ser bênção na sua vida, tá bom? Deus te abençoe.